Numa terça-feira qualquer, o homem mais próximo de Vladimir Putin entrou no Brasil e o governo brasileiro não disse nada. Nenhuma nota oficial, nenhuma agenda divulgada, nenhum comunicado do Planalto. Quem anunciou a visita foi a embaixada russa em Brasília, não o governo brasileiro. E isso, por si só, já diz muita coisa. Porque quando um encontro dessa magnitude acontece em silêncio, é porque o que foi discutido dentro daquelas paredes não era para virar manchete comum. Era para virar movimento real. E o movimento que está acontecendo agora é maior do que a maioria das pessoas percebeu. Se você quer entender por que Trump está cada vez mais isolado no que diz respeito ao Brasil e por que o tabuleiro geopolítico acabou de mudar de forma silenciosa e definitiva, você precisa entender o que aconteceu nessa visita. Do começo, com cada peça no lugar certo. Mas antes de continuar, se você valoriza a análise política que conecta os pontos que a grande mídia deixa passar, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Só se você realmente gostar do que eu faço aqui. Me conta também de qual cidade você está assistindo isso agora. Eu leio todos os comentários. Agora vamos ao que importa. O nome Nikolai Patrushev não aparece com frequência nos noticiários brasileiros. E é exatamente por isso que ele precisa ser apresentado com cuidado. Patrushev não é diplomata de carreira, não é funcionário de segundo escalão enviado para cumprir protocolo. Ele é o homem que Putin escolhe quando o assunto é sério de verdade. Ex-chefe do FSB, o serviço de inteligência russo que sucedeu à KGB. E hoje, ocupando um dos cargos de maior confiança dentro do círculo interno do Kremlin, à frente do Conselho Marítimo da Rússia. Quando Putin manda Patrushev, não está mandando um recado, está mandando uma proposta. E antes mesmo de sentar com Lula, Patrushev já tinha percorrido uma agenda construída em camadas. Reunião com o almirante Marcos Sampaio, comandante da Marinha do Brasil. Reunião com Celso Amorim, assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais. Reunião com Maria Laura da Rocha, secretária-geral do Itamaraty, onde foram discutidos segurança nos oceanos e cooperação científica marinha. Isso não é improviso. É arquitetura diplomática, com investimento político pesado de ambos os lados. Cada reunião preparou o terreno para a próxima. E quando Patrushev finalmente se sentou com Lula, o que estava sendo selado já tinha passado por todos os filtros estratégicos que um acordo desse peso econômico e militar exige. Mas o que estava realmente em jogo nessa reunião? Aqui é onde a história fica mais interessante. Uma coisa rápida antes de continuar. Enquanto você assiste a esse vídeo, tem pessoas que já estão com uma visão completa disso tudo. Cada escândalo, cada número, cada prova. Se você quer ter essa mesma vantagem, dá uma olhada no que eu deixei para você na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos em frente. A Rússia colocou na mesa uma proposta de cooperação em tecnologia nuclear de pequena escala. Reatores compactos, de baixa manutenção, capazes de fornecer energia por longos períodos em regiões isoladas, incluindo áreas remotas da Amazônia, onde levar energia pela rede tradicional é caro, lento e tecnicamente complexo. O modelo apresentado foi o Helena M, uma derivação terrestre da mesma tecnologia que propulsa um dos submarinos nucleares mais avançados da frota russa. Versões terrestres do sistema. Versões flutuantes. Estruturas que podem ser posicionadas onde a necessidade existe, sem obra civil pesada, sem dependência de infraestrutura de transmissão. Um patrimônio tecnológico que poucos países no mundo têm acesso e que a Rússia está disposta a compartilhar com o Brasil. E aqui está o detalhe que transforma essa história. O Brasil já estava nesse caminho, por conta própria. O almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva conduziu durante anos o Programa Brasileiro de Desenvolvimento de Reator Nuclear para Propulsão Naval. O LabGen, Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica em Iperó, no interior de São Paulo, foi construído exatamente para isso.
O Brasil estava desenvolvendo tecnologia nuclear naval própria, com base em pesquisa nacional, com perspectiva real de ter o primeiro submarino de propulsão nuclear da América Latina. Um investimento estratégico de décadas, construído com dinheiro público e conhecimento genuinamente brasileiro. E então veio a Lava Jato. O almirante Otton foi preso. O programa perdeu fôlego. O Brasil perdeu anos de avanço estratégico, num momento em que estava mais próximo do que nunca de dar um salto tecnológico sem precedentes na região. O que a Rússia está oferecendo agora não é apenas tecnologia nova. É, na prática, a possibilidade de retomar o que foi interrompido. Com um parceiro que já percorreu esse caminho, que já testou, que já opera. E sabe o que é mais curioso? Isso não é coincidência de calendário. É uma peça que se encaixa num quebra-cabeça muito maior. Quando uma delegação estrangeira de alto nível se reúne diretamente com o comandante da Marinha de outro país, isso não é visita de cortesia. Cooperação naval envolve camadas que vão muito além do que aparece em comunicados oficiais. No nível mais básico, fala-se de treinamento conjunto, intercâmbio de conhecimento técnico e compartilhamento de protocolos de operação. No nível intermediário, entra tecnologia de sistemas de navegação, sensoriamento e comunicação. Nos estágios mais avançados, e é aqui que a proposta russa chegou, entra tecnologia de propulsão e monitoramento de fronteiras marítimas. Patrushev trouxe para a mesa a possibilidade de o Brasil desenvolver um sistema próprio de monitoramento das águas territoriais brasileiras. Esse é um tema que toca diretamente na soberania marítima do país, na capacidade de o Brasil saber o que passa pelo seu mar, controlar o que entra e o que sai, e defender o que é seu. O Brasil tem uma das maiores zonas econômicas exclusivas do mundo. São mais de 4,5 milhões de quilômetros quadrados de mar. A chamada Amazônia Azul. Essa região concentra reservas bilionárias de petróleo do pré-sal, rotas de comércio estratégicas que movimentam trilhões em mercadorias por ano e riquezas naturais que nenhum presidente responsável pode deixar desprotegidas. E tudo isso foi discutido num momento em que o Brasil estava sob pressão crescente de fora. Uma pressão que não vinha à toa, que seguia um roteiro já conhecido e que, quando você entende o padrão, deixa de parecer coincidência e começa a parecer estratégia. E por falar nisso, tem muita gente que chega nessa conversa sem saber metade do que você já sabe aqui. Se quiser ir ainda mais fundo, dá uma olhada no que eu separei para você na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Vamos em frente. Aqui está o ponto que menos apareceu na cobertura dessa visita e que talvez seja o mais revelador de tudo. Além dos reatores terrestres de pequena escala, Patrushev apresentou ao governo brasileiro os reatores nucleares flutuantes russos. Não são submarinos, não são usinas convencionais. São estruturas navais projetadas especificamente para produzir energia nuclear e distribuí-la para regiões costeiras ou ribeirinhas, sem precisar de conexão com a rede elétrica nacional, sem obra de infraestrutura pesada, sem anos de construção. O conceito é simples e poderoso. O reator navega até onde a energia é necessária, ancora e começa a operar. Para o Brasil, isso tem implicações que vão muito além do que parece à primeira vista. Pense nas regiões mais remotas da Amazônia, nas comunidades ribeirinhas que dependem de geradores a diesel, com combustível que precisa ser transportado por centenas de quilômetros. Nas áreas onde desenvolver qualquer projeto de infraestrutura de longa duração exige custos que inviabilizam qualquer planejamento realista. Um reator flutuante resolve esse problema de uma forma que nenhuma linha de transmissão convencional consegue resolver. Pela lógica oposta, em vez de levar a rede até as pessoas, você leva a fonte de energia diretamente até onde ela é necessária. Mas tem um segundo nível de relevância aqui que precisa ser dito com clareza. Regiões isoladas não são apenas onde vivem comunidades sem acesso à energia. São também onde se desenvolvem projetos estratégicos,
onde se conduzem pesquisas sensíveis, onde se instalam estruturas que precisam de energia constante e confiável, sem depender de redes que podem ser vulnerabilizadas. A Rússia opera exatamente assim na Sibéria há anos. Regiões remotas, projetos estratégicos, reatores pequenos que fornecem autonomia energética sem exposição às vulnerabilidades de uma rede nacional interligada. O Brasil acabou de receber uma proposta para fazer o mesmo. Se esse tipo de análise faz sentido para você, análise que conecta os pontos que a cobertura convencional deixa passar, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda muito. E agora, o ponto mais importante de tudo isso: vamos ser diretos sobre o que essa parceria representa no contexto atual. Os Estados Unidos de Trump têm operado com uma lógica clara na América Latina: pressão econômica, pressão diplomática, narrativas que preparam o terreno para a intervenção e dependência como ferramenta de controle. Países que dependem de tecnologia americana, de financiamento americano, de relações comerciais com os Estados Unidos como âncora principal, são países que hesitam antes de contrariar Washington. O Brasil de Lula vem, passo a passo, construindo alternativas reais a essa dependência. China como parceiro comercial e tecnológico. Coreia do Sul em outros setores. E agora a Rússia, com tecnologia naval e nuclear que o Brasil não conseguiria obter em nenhuma outra fonte ocidental, porque nenhuma potência ocidental teria interesse estratégico em ajudar o Brasil a se tornar mais autônomo militarmente. Isso não é teoria. É a lógica básica de como o poder funciona. E aqui está o ponto central que muita gente não está percebendo. Um Brasil com tecnologia de propulsão nuclear naval própria não é apenas um Brasil mais forte militarmente. É um Brasil que muda de posição na mesa de negociações. É um Brasil que pode monitorar suas próprias águas sem depender de satélites ou sistemas de terceiros. É um Brasil que, se eventualmente concluir seu submarino nuclear, o Álvaro Alberto, ainda em desenvolvimento em Itaguaí, se torna um ator marítimo de outro peso na América do Sul. Isso muda tudo, não no papel, na prática. Trump pode ameaçar tarifas, pode pressionar diplomaticamente, pode usar narrativas sobre crime organizado para tentar justificar qualquer coisa. Mas pressionar um país que está construindo autonomia tecnológica, que tem parceiros estratégicos com capacidade de dissuasão real e que tem um presidente com respaldo político suficiente para não recuar, é uma operação com custo muito mais alto do que pressionar países que não têm nada disso. E Trump sabe calcular custo. Quando o custo sobe, a pressão muda de endereço. É por isso que esse movimento importa. Não é simbólico, é estrutural. E agora vem a parte que bate diretamente no bolso de quem está assistindo isso agora. O pré-sal, o maior patrimônio energético do Brasil, avaliado em trilhões de reais, fica embaixo exatamente dessas águas que o Brasil precisa aprender a defender. Cada vez que o Brasil perde soberania marítima, perde também capacidade de decidir sozinho o que fazer com esse petróleo. Quanto produzir, a que preço vender, para quem exportar. E isso se traduz diretamente no preço do combustível na bomba, no custo do gás de cozinha, no valor do frete, que encarece tudo o que você compra. Soberania marítima não é abstração geopolítica. É o que determina se o Brasil controla sua própria riqueza ou se entrega essa decisão para outros. E Trump sabe disso. O isolamento diplomático americano em relação ao Brasil não está crescendo porque Lula é obstinado. Está crescendo porque o Brasil está ficando cada vez menos dependente da aprovação de Washington para tomar decisões soberanas. Isso tem um nome. Chama-se respeito imposto por consequência, não pedido por gentileza. A parceria está aberta. A proposta está na mesa. O Brasil recebeu Patrushev, discutiu cooperação naval, recebeu oferta de tecnologia nuclear e reafirmou, na mesma semana, o canal direto com Putin por telefone. Mas o que acontece agora
Depende de variáveis que ainda estão em movimento. O primeiro caminho. O Brasil avança na parceria com a Rússia. Firma acordos concretos de cooperação naval e nuclear. Acelera o programa do submarino Álvaro Alberto com tecnologia complementar. E passa a ter nos próximos anos uma capacidade de defesa marítima que hoje simplesmente não existe. Nesse cenário, a posição do Brasil no tabuleiro internacional muda de forma permanente e qualquer tentativa americana de pressão encontra um custo muito mais alto do que hoje. O segundo caminho, a pressão interna e externa, consegue travar o avanço. Ministros que já sinalizaram publicamente abertura à interferência americana permanecem em posições sensíveis. Setores das Forças Armadas, que nunca foram desbolsonarizados de forma consistente, continuam com acesso a informações estratégicas. E a parceria com a Rússia, em vez de se transformar em acordo concreto, fica no campo das intenções, enquanto o tempo passa e a janela se estreita. E o terceiro caminho é o mais perturbador de todos: curto, direto e sem resposta fácil. E se o maior risco não estiver fora do Brasil, mas dentro? Traidores operando por dentro, portões abertos por dentro. É exatamente isso que o caso Maduro ensinou. E é exatamente isso que esse público já está debatendo com mais urgência do que qualquer analista político formal. Vale lembrar que circularam relatos públicos, ainda não confirmados oficialmente, de que agentes de forças especiais estrangeiras já estariam em solo brasileiro. Isso não é fato confirmado. É o que está sendo dito em voz alta por figuras do próprio campo bolsonarista, e que o governo brasileiro, segundo fontes públicas, já teria sido informado. Seja verdade ou não, o padrão que antecedeu a operação na Venezuela seguiu exatamente essa lógica. E ignorar esse tipo de sinal tem um custo alto. Essa pergunta precisa ser feita em voz alta e precisa ser respondida antes que seja tarde. Mas antes de entrar nela, preciso responder uma objeção que muita gente faz. E com razão. A Rússia e a China não fizeram nada pela Venezuela. Não fizeram nada por Cuba. Por que seria diferente com o Brasil? É uma pergunta legítima. E a resposta está no tamanho do que está em jogo. O Brasil é a maior economia da América Latina, um dos maiores exportadores agrícolas do mundo, membro fundador do BRICS e parceiro comercial estratégico tanto da China quanto da Rússia, em volumes que não existiam na relação desses países com Caracas. Maduro governava um país economicamente destruído, com respaldo popular em colapso e forças armadas já infiltradas. Lula governa um país com eleições livres, respaldo popular real e peso diplomático que nenhum líder venezuelano jamais teve. Pressionar o Brasil tem um custo geopolítico e econômico que pressionar a Venezuela simplesmente não tinha. Isso não é garantia, mas é uma diferença que muda completamente o cálculo de qualquer potência externa. O caso Maduro, porém, deixou uma lição que nenhuma aliança externa consegue apagar. Quando a traição vem de dentro, nenhum parceiro estratégico do lado de fora chega a tempo. A Venezuela tinha relações com Rússia e China, tinha discurso de resistência. E ainda assim, os portões foram abertos por dentro, e não havia nada do lado de fora capaz de fechar. A pergunta que fica, então, não é sobre os parceiros externos do Brasil. É sobre quem realmente controla os portões internos. Quem está na segurança? Quem está no GSI? Quem está nas Forças Armadas com acesso real às decisões que importam? Essa pergunta segue sem resposta clara e segue sendo a mais importante de todas. O que aconteceu nessa semana não foi uma visita diplomática comum, foi uma declaração silenciosa de posição. O Brasil recebeu o homem de confiança de Putin, discutiu cooperação naval e nuclear em profundidade, abriu a possibilidade de retomar um caminho estratégico que a Lava Jato interrompeu e enviou para Washington uma mensagem que não precisou de nenhum pronunciamento oficial para ser entendida. O Brasil tem alternativas reais e está disposto a usá-las. Trump se deu mal não porque Lula o derrotou num embate direto.
Trump se deu mal porque cada movimento do Brasil em direção à autonomia tecnológica e estratégica é um movimento para fora da zona onde a pressão americana funciona. Mas a cascata não termina aqui. A parceria ainda precisa sair do papel. Os acordos concretos ainda precisam ser firmados. E as peças internas, as que nenhuma aliança externa consegue controlar, ainda estão em posição indefinida. Se essa análise fez sentido para você, curta o vídeo e compartilha com alguém que precisa entender o tamanho do que está acontecendo. Isso ajuda o canal a continuar produzindo análises independentes, conectando os pontos que a cobertura convencional deixa passar. Se inscreve e ativa o sininho, porque os próximos desdobramentos dessa parceria vão acontecer rápido e você não vai querer ficar de fora. E antes do próximo vídeo, me responde uma coisa aqui nos comentários. Na sua opinião, o Brasil deveria aceitar a oferta nuclear russa e avançar nessa parceria? Ou o risco de traição interna torna tudo isso inútil? Quero ler o que você pensa sobre isso. E falando em próximos desdobramentos, tem uma pergunta que ficou sem resposta nessa análise toda, e que talvez seja a mais urgente de todas. Se o Brasil realmente avançar nessa parceria e começar a construir autonomia militar de verdade, o que os Estados Unidos estão dispostos a fazer para impedir? Qual é o limite da pressão americana? E quem, dentro do próprio Brasil, pode estar trabalhando para garantir que esse limite nunca seja testado? Essa é a próxima peça do tabuleiro, e ela já está se movendo. Antes de encerrar, deixa eu te falar uma coisa importante. Depois de um vídeo como esse, muita gente sai com a sensação certa, mas sem o material certo. E isso faz diferença, porque amanhã, quando esse assunto voltar, alguns vão estar preparados e outros vão ter que tentar lembrar de cabeça. Para você não ficar no segundo grupo, eu deixei um presente na descrição e também no comentário fixado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.